estarmos aqui reunidos. Mas hoje quem vai comandar é a Silmar. Na verdade, ele está dando uma categoria agora. Esse aqui é só para você, no filme em cima, fazer uma coisa, aqui para isso. Está dando direto. Vai fazer uma apresentação, uma coisa assim, sabe? Deixa eles dois aqui dentro, mas está gravando por esses dois aí. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao nosso quinto encontro, curso Africanidades e Americanidades, neste sábado diferente em São Paulo, né? Com essa chuva que mereceu alertas desde ontem, então realmente causou um certo impacto no público, então a gente está segurando um pouquinho, inclusive, para que haja esse tempo hábil de chegar com tranquilidade, mas sabemos que infelizmente teremos um número reduzido hoje, provavelmente devido a essa situação climática, né? Mas enfim, será mais um dia, mais um encontro rico de atividades. Deixa eu me apresentar formalmente também. Eu sou Silmar Lima, sou vice-líder do Grupo de Pesquisa e Educação e Direitos Humanos na UFABC. Sou professora da Rede Municipal de São Paulo há 25 anos, professora de História, então colegas aí provavelmente, né, de muitos de vocês. Sou doutora em Educação pela PUC São Paulo, então trabalho com pesquisa desde 2016. E tenho desenvolvido atividades junto à Educação de Direitos Humanos na UFABC desde 2015, coordenado pela professora Ana Maria Dietrich. E a gente vem fazendo várias frentes, então esse curso é uma das frentes que a gente tem trabalhado com afinco, né, e o resultado é sempre o melhor possível, tanto que vocês estão aqui. Muito feliz em poder fazer parte desse processo. Mas, sem mais delongas, pois como eu disse inicialmente, nós teremos muitas atividades durante o dia. Tá? Temos 2 palestrantes, temos o lançamento do livro Ler no Chão da Escola a partir das 11 horas. Já convido todas e todos a participarem na sala 111 a partir das 11 horas. Conhecerem um pouquinho dos autores, enfim, de repente autógrafos a quem interessar, né? Acho interessante.
temos ainda uma atividade de mexer o esqueleto também, né? Temos aí, enfim, muitas surpresas nessa manhã. Então, eu vou passar a palavra para a professora Cláudia Aparecida César Rezende. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática pela UFABC, pesquisadora das linhas de pesquisa Educação e Direitos Humanos e Africanidades, Mulheres e Educação Antirracista nas Infâncias, pedagoga, atuante na Rede Municipal de São Paulo com especialização em Educação e Direitos Humanos pela UFABC, portanto, nossa companheira de luta também em sala de aula. Ela tem especialização também em letramento e literatura infantil, sociologia e educação étnico-raciais e práticas antirracistas. Possui extensão em direito e questões raciais pela Escola Paulista de Magistratura, compôs grupos de estudo que resultou na escrita do documento do currículo da cidade da educação infantil. Quem é da educação infantil deve conhecer esse material. Ela é integrante desse grupo de escrita. Ela é coautora do livro O que Pode a Escola Vazia e autora, aliás, esse livro, gente, está na lojinha, tá? Quem tiver interesse também está na lojinha. E autora do projeto de intervenção Palavra Aberta para Mulheres. É integrante e professora de dança em um grupo de cultura popular de Maracatu, na cidade de São Paulo, que proporciona, além do exercício da cultura em si, apresentações em escolas e equipamentos públicos e diálogos formativos com educadores. Compõe como pesquisadora linhas de pesquisa, Africanidades, Mulheres e Educação Antirracista, do Grupo de Pesquisa Educação e Direitos Humanos, CNPq, UFABC. Seja muito bem-vinda, professora Cláudia. A palavra é sua. 40 minutinhos, tá bom? Vamos controlar esse tempo aí para a gente não se perder. Bom dia pessoal. Obrigada pela apresentação. A gente, na hora da apresentação, fica sempre pensando, nossa, já fiz tudo isso, né? Tem que estar passando. Para a gente começar, porque vocês já viram que já teve uma pressão aqui, né, de tempo. Então, vamos lá. Eu queria saber quem aqui já participou, esteve no Africanidades do ano passado. Bastante gente, né? Mas não é a maioria, né? Então, eu vou começar o nosso encontro contando uma história, que é bem breve, mas eu acredito que seja uma história bem interessante. Dá licença para ficar em pé. Agradeço a quem veio antes, a quem está aqui agora com a gente, a quem está vindo. Peço licença e a bênção de todos eles. A história começa num tempo em que tudo que acontecia em Orum se materializava em Aie. Naquele tempo, havia uma menina muito trabalhadora chamada Mahura. E Mahura ajudava muito a mãe dela a pilar o inhame. Entre Orum e Aie havia um espelho. Orum estava bem perto do espelho. Aie também estava bem perto do espelho. E todo o cuidado era pouco para manter o equilíbrio das coisas. E Mahura, um dia, pelando lá no seu trabalho de pilar o inhame para sua mãe, ela descontrola do controle ela perde o controle do pilão e pá, bate no espelho da verdade. O espelho
se partiu em milhões de pedaços, caindo, se espalhando por aí. Mahura, desesperada, foi procurar o Olorum, que estava sentado descansando, encostado no tronco do Iroko. Chegando lá, antes que Mahura começasse a falar, ele já sabia, já olhou para ela e disse: não tem problema. Agora, de agora em diante, cada pessoa que encontrar um pedaço do espelho vai encontrar uma parte da verdade. E é essa história, com essa história que eu quero começar. Porque na escola a gente tem cheio de verdades, né? Ah, mas é esse autor, não é essa coordenadora, é essa escola, o certo é isso, o certo é isso, o certo é isso. Na verdade, qual será a verdade? Muitas vezes a gente se depara com a verdade do outro e a gente é preciso ouvir essa outra verdade do outro com o mesmo respeito que a gente coloca a verdade da gente. Só assim a gente tem chance de construir algo novo. Então, contada a história, já passando o tempo, vamos lá. É um prazer enorme encontrar vocês depois de 4 encontros, né? Esse sendo o 5º encontro. E aí, o que eu vou falar, gente? A gente já falou aqui das mulheres, das africanidades, da americanidades, não é? Na aula magna. A gente já falou sobre a sabedoria indígena. A gente já falou sobre as literaturas. A gente falou no último encontro sobre o racismo religioso. E hoje, o que eu vou falar com vocês? Porque eu já conversei tanto com vocês da mediação de mesa. Se nada der certo, eu dou uma receita de bolinho de fubá. Hoje, os nossos corpos e nossas escutas estão convocados. Lembra que eu falei que eu estou trazendo escrito para ficar dentro do tempo? Está aqui, uma parte está escrita. Convocados ao... Nossos corpos e nossas escutas estão convocados a pulsar com o maracatu, que é um saber vivo, um patrimônio da coletividade e uma tecnologia de ensino que nos ensina a aprender juntos. Pode passar, pode. Pode passar. E qual é essa? Pode ir. É o meu. Se não der certo aqui, já prepara a caneta para a receita do bolo de fubá. E o maracatu é isso, é uma tecnologia de ensino. A gente não, pode passar, a gente não usa o maracatu, aprende o maracatu para ensinar coisas ou para aprender coisas. Então, como a gente pode se aproximar das manifestações culturais afro-brasileiras para o fortalecimento das nossas identidades? Essa apresentação aí é uma apresentação que aconteceu lá na festa do Rosário dos Homens Pretos. Não é maracatu, mas faz parte da nossa cultura. Então, hoje aqui eu estou falando especialmente do maracatu, mas nós vamos falar sobre essas culturas. E aí a gente vê a mãe, a gente vê a criança pequenininha, a gente vê a criança tocando, a gente vê o pai atrás da criança e a gente vê uma comunidade inteira cuidando daquelas crianças. Pode passar.
Passou. E aí a música. O que a música é para nós? Pode ficar naquele slide. A música era o quê? Era diversão ou era resistência? Como a gente entende o nosso fazer, o nosso samba, o nosso carnaval, o nosso maracatu, o nosso maculelê? É samba ou é diversão? Pode voltar, por favor. É diversão ou é resistência? Vamos lá. Eu vou seguindo, vou falando aqui pelo meu conteúdo, tá bom? Você vai passando os slides aí. O próximo. Isso aí. Eu vou ler. A música negra influenciou e deu origem a diversos gêneros musicais mundialmente reconhecidos. Ritmos como o jazz, o blues, o rock, o samba, o reggae, o funk, o rap, o hip hop nasceram de experiências afrodescendentes e conquistaram o mundo. O uso dos tambores, cantos, loas, toadas e a improvisação são marcas registradas da musicalidade negra, que ultrapassam o âmbito do entretenimento, contando histórias, fazendo denúncias, resistindo e celebrando a vida. Então, quando a gente está lá para passar, quando a gente está lá vendo o samba enredo na escola de samba, tem uma história. E nessas histórias tem muita denúncia. E a gente pode apreciar esse enredo, essa manifestação cultural, para falar da Lei 10.639 e da Lei 11.645 de 2003 e de 2008. Como eu falei em outros encontros com vocês, a gente não vai mais usar o termo antes dessas leis de implementação da lei. A Lei 10.639, ela foi promulgada em 2003. Então não é possível que mais de 20 anos depois a gente está falando ainda em implementar. Então o trabalho agora é outro. O trabalho é fiscalizar, o trabalho é cobrar, é observar e tomar ações, ajudar a fazer planos de ações para entender por que a lei não está sendo cumprida. Porque lei é lei e precisa ser cumprida. E aí eu gosto de falar também que quando a gente fala da 10.000, a gente fala a 10.639 ou a 11.645. Quando a gente fala ela solta, parece que a gente não tem muita dimensão dela. Elas alteram a LDB. Elas fazem parte da LDB. Então, quando a gente está falando dessas leis, a gente está falando de LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E se ela não está sendo cumprida, a gente não está cumprindo a Lei de Diretrizes e Bases. Não é só um detalhe, não é só uma transversalidade. Então, essa lei, ela é um marco legal. Essas leis são marcos legais que convocam a descolonização de currículo. E aí eu estou usando essa palavra descolonização, e em outro momento vocês vão ver aí contra-colonização, que são termos que a gente não está mais satisfeito com o que está aí, certo? E contra-colonização, eu gosto bastante desse termo, que vem de Antônio Bispo dos Santos. Pode passar. Quando a gente... Bom dia, vamos receber a nossa griota que chegando, Dona Vilma. Que emoção ter a senhora aqui. Obrigada. Bem na hora que eu vou falar de Dona Raquel Trindade, uma griot, uma personalidade importante da nossa história. E que são pessoas que precisam estar em evidência. Elas precisam estar em evidência lá na nossa escola, no nosso planejamento, no nosso currículo. Quando a gente vai falar de arte, a gente tem que colocar lá Dona Raquel Trindade.
A gente tem que colocar lá Maria Auxiliadora. A gente tem que colocar lá Maria Firmina. Nós precisamos referenciar essas mulheres, essas pessoas e homens negros, indígenas, que não são comumente referendados no planejamento, né? Vai falar de arte, quem que a gente traz? Primeiro, vou citar uma porque eu sempre faço isso. Beatriz Milhares. Educação infantil, então, Beatriz Milhares. A gente sempre pensa a partir do ponto de vista da Europa. Dona Raquel Trindade falava que educar é permitir que o corpo fale. Isso é importante. Então, descolonizar o currículo, ou contracolonizar o currículo, é devolver a voz de quem sempre ensinou. Essas pessoas, o nosso povo, o povo indígena, sempre ensinou. Pitágoras ia lá em África buscar o conhecimento que a gente aprende na escola. Entretanto, nas aulas de matemática, quando se fala em Pitágoras, não é colocado, não é citado que ele buscava esse conhecimento lá em África. Então é importante a gente falar, porque traz uma outra dimensão da nossa identidade para as nossas crianças, nossos meninos e meninas. Descolonizar o currículo é horizontalização de saberes, é não colocar o saber da academia, o saber eurocêntrico acima do saber do griot, das pessoas lá do nosso bairro que sabem como curar a febre, que sabem, olhando, como curar aquela dor de barriga, né? Mas muitas vezes, hoje em dia, o que acontece? A gente não acredita mais, né? A gente não acredita que o chá de losna vai funcionar para dor de barriga. Ah, não, melhor eu comprar uma floratadina, não. Floratil. É melhor floratil, né? Então, a gente vai ignorando esses saberes, nós mesmos vamos ajudando no apagamento dos nossos saberes. Então, é preciso a gente lembrar disso. Descolonizar o currículo é reconhecer epistemologias negras e indígenas que integram corpo, afeto, espiritualidade e aprendizagem. Porque essas coisas, elas não estão desconectadas. Meu Deus, eu falei de espiritualidade na escola. Espiritualidade não é religião. Não vou lá batizar ninguém, não há. Mas essas coisas estão conectadas. Tudo é rito. O fato de nós nos reunirmos é rito. Cumprimentar é rito. Tudo é ritual. Comer, o ritual mais sagrado que a gente tem. Cozinhar é alquimia, é bruxaria, não é? E isso vem de onde? Vem dos nossos saberes epistemológicos africanos, afro-brasileiros, indígenas e europeus também. Porque quando a gente está falando isso aqui, gente, a gente não está falando de jogar fora todo um patrimônio cultural, todo o arcabouço que foi pensado, estudado. Não é isso. É trazer junto. É dizer, tem isso, mas tem isso aqui também. E isso não é mais importante que isso. Nem isso é mais importante que isso. Entendem? É trazer para junto, para estudar. Corpo. A Lélia Gonçalves dizia, o que é o corpo se não é o primeiro território de resistência? E por isso que a gente, o maracatu, por isso que a capoeira, por isso que o matulelê são escolas vivas. São situações únicas de aprendizagem. Eu trouxe essa foto, essa pessoa o nome dela é Márcia, ela é diretora de escola da rede pública de São Paulo. Ela não pode estar aqui hoje porque tem festa lá na escola dela, eu acho que é isso. Mas ela é nossa parceira, ela participou do podcast falando sobre a capoeira e o machismo. E ela é
não é mestra de capoeira, mas ela é capoeirista. E é uma diretora. Professora Índia. Professora Márcia Índia, isso mesmo. E ela recebe as famílias assim. A sala dela tem berimbau, tem os referenciais da nossa cultura. Isso está muito presente na escola dela. Pode passar. A descolonização do currículo, a capoeira, o maracatu e as manifestações afroculturais, elas são modelos de pedagogia da escuta e do coletivo. Porque ali a aprendizagem ela acontece na escuta, ela acontece no movimento e ela acontece na convivência. A gente não é uniformizado. Não é a mesma coisa para todo mundo. Se eu tenho esse corpo que tem muita flexibilidade, só que não, e o outro tem um corpo que não tem tanta flexibilidade, não é por isso que eu posso dançar e o outro não pode dançar. Lá no maracatu, lá na capoeira, todo o corpo pode dançar, todo o corpo pode jogar, não é? Tá vendo? Olha a responsabilidade de você trazer coisa aqui. E aí, essa foto é numa escola na zona norte de São Paulo, noroeste, né? Porque é lá perto do Jaraguá, onde o maracatu tem uma parceria e dá aulas durante o ano inteiro. Então, essa escola, ela tem resultados, assim, muito bons de convivência. E esses resultados bons na convivência, eles reverberam nas notas. Porque escola não é lugar só de conteúdo, é lugar de aprender a viver. E se a gente não aprende a viver, se a gente não ensina a viver, a gente vai formando pessoas que são excelentes cientistas, matemáticos, até historiadores, mas que não sabem conviver. É disso que penso. Acredito que é disso que a nossa sociedade carece. Não quero ver também. O maracatu, lá a gente fala muito isso, né? O maracatu se faz junto. O maracatu é feito de nós. E o maracatu trabalha não só. A gente não se junta só para dançar, só para tocar. A gente se junta para cuidar da gente, do outro e do entorno. A gente cuida da nossa alimentação. Então o Maracatu Bloco de Pedra, por exemplo, tem uma ação 3 vezes ao ano que a gente oferece. A gente chama de curso, mas não é curso, é uma vivência de introdução ao maracatu. E aí a pessoa vai lá aprender a tocar, vai aprender a dançar. A gente vai fazer isso hoje, gente. E depois, se a pessoa quiser, ela pode fazer parte do grupo de maracatu. E lá, nos encontros, a gente tem 2 encontros durante esse período que são mais extensos, que acontece de manhã e à tarde. Então a gente fica o dia inteiro lá. E a gente pede para levar um lanchinho. E quando a gente fala, olha, vai levar um lanchinho, por favor, procurem não trazer agora eu vou pedir perdão para quem trouxe um pacote de polvilho comprado no mercado. Mas a gente pede, se possível, você traz alguma coisa que você conseguiu fazer? Um bolinho de chuva. Olha a receita do bolo de fubá funcionando. Um bolo de fubá, um suco, uma fruta. A gente também vai tirando os ultraprocessados na medida do possível. É claro, gente, ninguém vai ser trucidado quando chegar com o saco de polvilho. A gente come polvilho, porque a gente gosta de polvilho, entende? Nada é excludente, mas a gente vai voltando a uma outra dinâmica das coisas. E é muito lindo você ver alguém trazer um baião de 2, um feijão. E aí eu penso, nossa, vamos comer feijão aqui. Eu vou comer feijão. É muito legal você ver uma pessoa trazendo, olha, eu aprendi a fazer uma, esqueci o nome, não é compota, caponata. Uma caponata com
o coração da bananeira. E aí a gente, nossa, que legal, que gostoso. A gente aprende. Olha, esse bolo é feito com a casca da banana. Olha que legal, todo mundo aprende. É essa a dinâmica. E aí a gente cuida também do entorno. No caso do maracatu bloco de pedra, a gente está lá no alto do Sumaré, num bairro rico, numa praça linda, bem cuidada, já foi informada várias vezes, sem nem precisar. Mas é um bairro que o cuidado que a gente pode ter lá é varrer a calçada, tirar os matinhos. Mas o maracatu, por exemplo, foi fazer, alguns integrantes do maracatu foi fazer uma ação nesse lugar que fica na Zona Oeste, chama Parque da Joia, que era uma antiga favela e que virou um terreno, depósito de lixo. Lá nós tiramos todo o lixo, nós reflorestamos, nós tinha duas nascentes lá, então nós demos vida para aquele espaço. Então, o maracatu, manifestações culturais brasileiras fazem isso, cuidam de si, do outro e do entorno. Pode passar. Essa é a formação, porque nós fizemos um curso de permacultura. E no dia que nós fomos receber os nossos certificados, teve uma apresentação do grupo do maracatu. E ele aí é o Giba, e ele está indo para receber o certificado dele. Foi um dia muito especial, teve um festival com música, com dança, com cuidados com a natureza, com compartilhamento de saberes. E aí eu vou pular agora para o que nós falamos aqui da curadoria. Quando a gente teve aula de literatura, né, contação de histórias, a gente falou de curadoria literária. Essa curadoria não é só literária, é a curadoria do brinquedo. A gente olha, será que esse brinquedo totalmente plástico, super colorido, será que ele está legal? Será que esse repertório musical está legal? Não está diminuindo o potencial de compreensão das crianças? Porque criança, gente, não precisa de musiquinha, ela não está na escolinha com uma professorinha. Eu tenho 1,56 m, mas eu fui brava quando me chamam de professorinha. Porque esse diminutivo, ele é pejorativo, não é um diminutivo carinhoso. Dá a intenção de que tudo que a criança faz, tudo que os professores fazem lá na escola de educação infantil, não é de verdade. De verdade é quando ele chegar no ensino fundamental. Não é isso? Então a gente precisa acabar com isso. Porque é o momento em que as crianças mais aprendem na vida. As crianças não, o ser humano. Nós aprendemos mais na vida durante a educação infantil do que nós poderemos aprender durante todo o resto das nossas vidas. E aí eu tirei essa foto é do meu acervo, gente. Eu fiquei surpresa que eu já tenho tudo isso de livro, e aí eu trouxe essa foto para mostrar para vocês. É porque agora, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a gente tem um acervo grande de livros, mas não foi sempre assim. E muitas vezes na educação infantil, você, para fazer chegar uma literatura boa, você tinha que levar a sua mesma. E o livro da Pepa, que tem na escola, como falei para vocês aquele dia, eu passo nas escolas, devagarinho falo assim, posso ficar com esse livro? E eu recolho. Eu tenho uns 30 livros desses. E é isso, gente. Você vai... Às vezes o colega está lá numa loucura tão grande que ele não consegue pensar. E aquilo... A gente não... vocês são todos novinhos aqui, não dá nem para falar. Porque tempo atrás a gente falava, se está escrito, está certo. Se estava no livro, está certo. Agora a gente já sabe que nem sempre, né? Depende de... Quem fala? Quem é que está falando? Quem é que está escrevendo esse livro? O que ele fala? Para a gente fazer essa curadoria, é essa pergunta que a gente tem que fazer. Quem é que está falando? O que está falando? O que quer com essa fala? E para quem está falando? E aí a gente vai conseguir fazer
Curadoria imediata. Na dúvida, não leia. Na dúvida, olha só, olha para o lado aí, olha quanta gente. Se articulem, troquem números, WhatsApp. Ó, amiga, tô com um livro aqui, você acha que é bom? Vamos ler junto? Porque junto a gente é melhor que um. Então, a curadoria ela deve ser viva e deve ser intencional. Os livros, as histórias devem ser vivas e intencionais. Então, ela deve trazer o cotidiano da criança, da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. E deve trazer esse contexto com respeito. Fazer a curadoria, gente, é ato político. É ato político, porque toda vez que você está lá na escola, você tira o pé quando você está falando, não, minhas crianças não vão ser submetidos a esse tipo de história. Nenhuma criança vai ouvir que o cabelo dela é tão forte, duro, que pode arrastar uma geladeira. Não. Então, fazer a curadoria é ato político e pedagógico. A gente também prestigia a autoria de pessoas negras e indígenas. Só? Não. Mas a gente precisa prestigiar. A gente precisa fazer equidade, gente. Não tem jeito de falar isso. Vai ter gente que fala assim, meu Deus do céu, você está fazendo racismo reverso. Porque agora tudo é negro? Tudo é negro? A gente só vai falar disso agora? Vai. Para a gente buscar o equilíbrio, então a gente vai ter que falar só sobre negros e indígenas durante 500 anos. Depois a gente divide. Tá certo? Você quer fazer o pau a pau? E essa alimentação se torna na escola. Agora, só isso? Vai ser. Não, eu não estou propondo isso, mas se você quiser, a gente pode propor. Uma divisão igualitária. 500 anos, tá? E aí a gente faz aquelas perguntas, quem está escrevendo? Porque assim, também tem as pessoas, poxa, olha, agora os livros deles estão vendidos pra caramba, vou escrever sobre isso. Então a gente também precisa saber quem está escrevendo, por que está escrevendo. E aí, a educação, nessa perspectiva, ela se torna uma educação para autonomia e para liberdade. A criança, ela começa a perceber, não, isso sim, isso pode, isso não pode. E aí ela se torna um adulto menos passivo. A autonomia, ela nasce da escuta e ela nasce da escuta e da coautoria. Aprender é construir com o outro em respeito e em afeto. Não é aniquilar o outro, mas construir junto. E aí o Freire fala tem essa fala, né? Ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho. Os homens e mulheres se educam em comunhão. Precisa estar junto. E essa é a dinâmica das culturas populares, das culturas afro-brasileiras. Estou procurando não falar mais cultura popular, porque também já estou cansada desse negócio. De tudo que é nosso é popular, e o popular vem com uma conotação de menor. Currículos que dançam, a gente está falando do maracatu, da capoeira, do maculelê. É corpo, é som, é ritmo, é ancestralidade, é história, é reivindicação, é resistência, é luta, é festa, é cuidado, é respeito, é escola. Só de viver na capoeira, só de viver no maracatu, você já está aprendendo muito. Esses são os meus alunos. Bom, que a gente possa maracatucar a escola, tá? Então a gente não vai levar o maracatu lá na escola para fazer a criança aprender a isso. Vou fazer
uma loa ou uma toada de maracatu, vou fazer uma loa e toada, são as músicas. Eu vou fazer uma musiquinha para ensinar a criança a ler. Eu vou fazer uma batida de maracatu para ensinar a criança a contar. Não, a gente não vai usar a cultura para ensinar. É a cultura que ensina. Entende? A gente não vai... a gente vai maracatucar, a gente não vai escolarizar o maracatu. A gente vai maracatucar a escola. E isso dá um trabalho, pode passar, por favor. Porque isso liberta, gente. Currículo que pulsa, o currículo que é vivo, liberta as pessoas. E isso dá um trabalho incrível, incrível. Porque lembra daquelas lembra daquelas aulas que eu falei que o Bloco de Pedra dá durante os 3 anos? Durante o ano, 3 episódios durante o ano? Então, sempre... A gente mora em São Paulo, né, gente? Então, São Paulo que ora tem que fazer o negócio render. E tem que ser o quê? Eficiente. E o que é eficiente? Método. E o que é o método? Receitar. Então, como eu faço assim? Professora, eu dou aula de dança lá. Professora, como é que eu faço esse passo? Quantas vezes eu tenho que vir pra cá? E quantas vezes eu tenho que vir pra cá? Aí você fala, não, é assim. Sim, assim. Normalmente a gente não fala o número. Mas... Professora, você falou que tinha que fazer isso e depois rodar, mas agora você não rodou? Porque a dinâmica é outra, a dinâmica é o som que vai falar assim, agora é a hora de rodar, agora é a hora de abaixar, agora você está tocando, essa lua que está tocando, está lembrando Oxalá. Quem é Oxalá, gente? Oxalá é Deus. Então, quando a gente dança para Oxalá, a gente dança passo de Deus. Quando eu danço para Nanã, Nanã é a mais velha Iabá, é a mais velha Orixá. Ela tá velhinha. A gente não dança Nanã assim, a gente dança calminho. Isso são aprendizagens que não dá para você colocar numa metodologia, é sentir, é perceber. E é importante a gente perceber que quando a gente está dançando para Nanã, quando a gente está dançando para Ogum, que é um guerreiro, quando a gente está dançando para Oxóssi, que é um caçador, quando a gente está dançando para Oxum, que é a deusa da beleza, entre muitas outras coisas. Quando a gente está dançando para Oiá, que é a senhora dos ventos, das tempestades. Porque assim, quando que eu estou diante de Nanã? Como eu me porto diante de Nanã? Eu reverencio quem vem antes. Como eu me porto diante de Oerê? Então estão lá as crianças, estão lá os mais velhos, estão lá os mais jovens, estão lá os guerreiros, e todo mundo é importante, não tem nenhum que é mais importante que o outro. Quanto tempo? Ai, meu Deus, eu tô ótima. Então eu escolhi, normalmente a gente coloca uma foto nossa, né? No final, agradecimentos, o nosso e-mail, mas maracatu, as manifestações de cultura afro-brasileira, indígena, são algo que nós fazemos junto. Então, foi difícil de escolher, porque tenho muitas fotos com muitos amigos. Eu já estou mais de 10 anos no maracatu. Então, você imagina como foi difícil. Mas aí, essa foto pulou. Falei, então vai ser você mesmo. Que, inclusive, tem gente aqui, ó, tá nessa foto. Meu e-mail tá aí. Não acabou ainda a apresentação. Tem o QR Code aqui das nossas redes sociais, do Africanidades. Eu vou pedir para passar o slide.
Para a gente continuar pulsando, eu trouxe o referencial de uma maneira diferente. Eu trouxe o nome das pessoas que me inspiram. Tem outras, mas neste momento são essas pessoas. Para este encontro foram essas pessoas. E aí eu trouxe só o nome porque só com o nome a gente já consegue se localizar. Mas se vocês quiserem o referencial, é só fotografar esse QR Code que vai para o referencial citando a obra que eu li para chegar nisso. Pode passar? Eu espero um pouquinho. Eu pergunto, porque toda vez eu pergunto. Toda vez que o pessoal está fazendo palestra e faz isso, eu nunca consigo. Pode ir? E essa é a apresentação do nosso festival. O Maracatu Bloco de Pedra completou 20 anos de existência. E a nossa festa foi no dia 18, foi por isso que eu estava aqui, lá no Tendal da Lapa. Tá baixinho, mas depois vocês vão ver isso ao vivo e a cores. E aí, gente, olha só, o maracatu, ele não é uma cultura que nasceu em São Paulo. O maracatu vem de Pernambuco. E lá em Pernambuco é que estão as nações de maracatu. Aqui em São Paulo e em outros lugares, nós temos grupos de maracatu que fazem linguagens. Lá nas nações tem a Estrela Brilhante, tem a Nação Elefante, tem a Nação Leão Coroado, tem o Encanto do Pena, tem muitas nações. Tem o Leão Coroado, já falei. Porto Rico. Tem a Nação Porto Rico, e cada uma dessas nações, elas tocam um maracatu de barco virado, mas elas têm um jeitinho diferente de tocar. O Igaraçu. E aí, pode passar para o próximo, por favor.
Tem mais um. Tem mais um flash. Começou de novo? Não tem mais um? Eu, na gravação, eu achei uma gravação de 3 meninos, são 3 crianças. Você não quer dar uma olhada se não tá? Você pode também. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode sim, a gente vai abrir para pergunta. Não quero te cortar, mas eu só vou falar isso. E aí tem um vídeo com 3 crianças, 3 meninos que fazem, que eu fiquei com vergonha de ver eles tocar, porque eles tocam com tanta habilidade e força um instrumento que é a alfaia. E a alfaia que ele está tocando é de macaíba, que é uma árvore que é do Brasil, né? E ela é a gente não olha muito para ela, mas ela é muito rica em biomassa, ela fixa o carbono na terra, então já tem estudos olhando para a macaíba. E essa macaíba, tomara que eles tragam uma, porque ela a alfaia é feita do tronco da árvore. Então, eles tiram, depois que a árvore é derrubada, né? Então, aqueles tronquinhos que sobram, os toquinhos, eles tiram o miolo, vazam, né? Emporam e tocam. E é extremamente pesado. Então, tinha uns menininhos ali tocando de uma maneira muito assertiva. Então, agora a gente vai abrir para perguntas, né? A amiga que quer fazer uma pergunta, eu vou aí para todo mundo ouvir a sua pergunta. Então, é isso, gente. Maracatu, para a gente conversar sobre manifestação cultural afro-brasileira e indígena, 40 minutos é muito pouco, só dá para a gente despertar assim. As pessoas vão lá e ficam 8 sábados, 10 encontros, e mesmo assim, tem 10 anos que eu sou brincante de maracatu e eu ainda estou aprendendo. Então, não dá pra gente saber tudo de maracatu. Depois da sua pergunta, eu me lembrei de uma coisa que eu vou falar depois. Pode, por favor, fazer sua pergunta. Eu não entendo muito de maracatu, né? Por isso que eu vou te perguntar. Assim, o jongo, a gente tem um jongueiro que vem de ancestralidade. Então, eu posso aprender o jongo e, como professora, de repente, eu até posso passar o jongo, porém não sou jongueira, porque não é uma questão, né, de comunidade. Eu queria saber se o maracatu é da mesma forma. Tipo assim, eu posso ir aprender, porém, eu não, só aquela pessoa realmente pode falar do maracatu que seja da comunidade. Excelente pergunta. O maracatu, como eu disse, lá em Pernambuco tem as nações. E aqui em São Paulo nós temos grupos. A dinâmica é diferente. O maracatu ele surge pelas matriarcas. Então tem a rainha de maracatu, Dona Elda, Dona Olga, Dona Joventina, Dona Erundina. É em torno delas que se forma o maracatu. Dona Raquel Trindade, em torno dela se formou o maracatu. Então é uma matriarca que cuida daquela comunidade e que vai ensinando. As crianças vão aprendendo. Aqui em São Paulo, a gente não tem as nações, exatamente porque a dinâmica é outra. E aí, quando eu estou falando de maracatu aqui, eu estou falando de várias linguagens que o meu grupo faz. Falo da aprendizagem que a gente teve com eles lá em Pernambuco, e que eles vêm aqui, sempre os mestres vêm. No nosso festival a gente nós fizemos uma ação de benfeitoria para trazer os mestres de maracatu. Então é deles que a gente escuta como é. E o que a gente faz? A gente adapta às nossas condições aqui da cidade de São Paulo. Então, como professora, eu posso ser uma jongueira.
Mas lá na escola, eu vou falar do jongo de uma outra perspectiva, porque eu vou tirar vários elementos do jongo. Por exemplo, o jongo, ele é feito à noite, em torno de uma fogueira, bem perto de uma fogueira. Os tambores, o caxambu, esqueci o outro, são 3 tambores. Eles são afinados na fogueira com aguardente. Então, se joga aguardente no couro, deixa o tambor virado lá para a fogueira e eles vão ficando afinados até a hora de começar o jongo. Quando começa o jongo, se forma uma roda em que todos participam. Os 3 tambores, o tambor maior e o caxambu, ficam no centro. Não no centro da roda, em um dos lados da roda, compondo a roda, entende? Quando se começa a roda do jongo, normalmente, quem me ajuda, tem uma música de abertura que é comum para todos os jongos, que é assim, ó. Saravá jongueiro, pra esse. E essa música, ela vai sendo cantada aos sons das palmas, e as pessoas que estão na roda, todas participam, e as pessoas todas passam pelo tambor. Então, é mais ou menos essa dinâmica aqui, ó. O tambor tá aqui, a gente tá lá batendo palma, começa uma roda, a gente vai se colocando na roda, vai indo. Quando você chega no tambor, você faz uma saudação do tambor, vai. Quando você chegar lá no seu lugar, quando todo mundo passou pelo tambor, aí é que começa a dança do jongo. Entra na roda um casal. Aqui em São Paulo a gente dança de casal ou sem casal, dança como quer. E essa dança, ela é uma dança de umbigada. A gente dança, chama, faz a dança. Quando vem uma outra mulher e dá uma umbigada em você, ela tá tirando você para dançar com o seu parceiro. E quando vem um homem, ele dá uma umbigada no rapaz para dançar com a moça. E isso vai. É uma dança de muita... como posso falar? Empatia. Porque a gente não deixa ninguém lá no meio da roda dançando até cansar. Porque é uma dança de chão. Todas as danças indígenas, afro-indígenas são danças de chão. Então a gente bate muito o pé. E o jongo é isso o tempo todo. A gente fica cansado, né? Tem as voltas. Então a gente nunca deixa um casal lá no meio dançando. Só que a gente está falando só de dança. E lá, quando isso tudo começou, eram momentos de combinação. Tem loas que estão falando que macaco não sei o que, o passarinho tá onde, o senhor não sei o que lá e vai não sei aonde. São combinações de fuga. Então, enquanto estão dançando, estão combinando. Vamos encontrar em tal lugar. Então, tem toda essa história por trás de uma manifestação cultural como o jongo. E aí, como é que a gente vai fazer isso na escola? A gente não tem. A gente não tem a fogueira. Não tem os tambores. Você pode levar um tambor, mas você não vai ter. Como você pode fazer? Você tem as palmas, não tem? Eu falo para as minhas crianças, ó, você sabia que o jongo é o avô
Funk. O jongo é avô do funk, gente. Ana já vou aí. A Ana quer falar um negócio que é bem legal, né? Já esqueceu. O jongo é avô do funk. Porque qual que é a batida do funk aí? Quem lembra? Assim, ó. Maculelê. Bumba meu boi. Samba lenço. Capoeira, minha amiga, eu não perdi. Capoeira. Maracatu. Carimbó. Ciranda. Dança de coco. Batuque. Dança de coco. Catira. Tiririca. 10. A colega que vai estar falando dança de coco. 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 Colher de Reis. Cavalo Marinho 13. Cortejo está no meio de todas essas manifestações, elas podem se apresentar fazendo um cortejo. Bongada. Frevo. Congada já foi. Ijexá é. Pode estar. Tá bom. Tô boazinha. Ijexá. Fechou, a gente conseguiu 15 rapidamente. Mas, jongo. Mas normalmente a gente não conhece. E dessas aí que a gente foi falando, quantas a gente de verdade conhece e consegue falar 5 minutos assim com a nossa turma ou com nossos colegas? Então, nessa semana, eu vi uma postagem nas redes sociais e a pessoa tá dizendo assim: as pessoas ficam falando mal do Halloween, isso é um mimimi. Não é. Porque enquanto a gente não sabe da gente, não dá pra gente falar do outro. Não dá pra gente importar uma coisa se a gente não sabe nem quem a gente é. A gente não sabe nem pra onde a gente vai. Como é que você quer comprar uma passagem para um lugar que você não conhece? Então, tem alguma coisa demais? É proibido? Não é proibido, mas a gente tem que falar de outras coisas que são nossas. Então, para fechar, que acabou o tempo, para fechar, eu vou falar aqui uma lista de manifestações culturais. Algumas eu conheço, outras não conhecia. Maracatu, de baque virado, e tem o maracatu de baque solto. O jongo, o caxambu, coco de roda, samba de roda, carimbó, o toré, a catira, o cateretê, a ciranda, o maculelê, o lumbu, olha como a gente tá bom, a gente falou tudo isso, né? O chachado, o fandango caiçara, tem um outro fandango, dança do boi bumbá, dança do boi, porque o meu boi bumbá é uma coisa, a dança do boi é outra, o siriá, a congada, o Moçambique, o Quarupi, festa do milho, a dança do jacaré, a dança da ema, a festa da moça nova, o toré do povo pancararu, o ritual do pajé, boi de mamão, tambor de crioula, tambor de mina, o batuque, candomblé e seus toques, umbanda e os seus pontos, toada do boi bumbá, cururu, siriri, canto do toré, festa do Divino Espírito Santo, festa da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, marujada, Círio de Nazaré, congado de Moçambique, festa dos quilombos, cerâmica, aí vem pra arte. E aí o restante da lista são manifestações artísticas. Olha quanta coisa que tem aí pra gente aprender e saber. Né? Então, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem ideias, se alguma coisa que eu não aprofundei, nem dava para aprofundar, né? Mas eu peço que vocês vão lá no e-mail do Africanidades, escrevam, mandem as perguntas, mandem as críticas, o que vocês quiserem. E eu agradeço muito a presença e a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Nós aqui agradecemos, né, por essa aula show, né, praticamente.
E quanto ensinamento, quanta coisa boa, né? Pra gente ainda aprender. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que não sabe o tanto que a gente imaginou saber, né? E, bom, dando sequência às nossas atividades, eu vou fazer um convite agora a vocês para nós trocarmos de sala. Me parece que tem uma surpresinha lá, também não sei exatamente como é. Mas nós vamos para a sala 111, confere, que é oposta, né, no corredor oposto. Então,